Na indústria da tecnologia, as palavras têm peso. E existe uma palavra que carrega uma promessa perigosa: Max. Olha, quando a gente coloca Max, Ultra ou Pro no nome de um celular, ele está assinando um contrato invisível com você. Ele está dizendo o seguinte, em alto e bom tom: nós fomos até o limite. Aqui não tem cortes. Isso é o máximo que a gente consegue fazer. E aqui está o pensamento que vai guiar essa auditoria inteira. Então segura ela comigo, porque um nome não é uma descrição, é uma expectativa. E no dia em que a expectativa que vendem para você é maior do que a engenharia que entregam, você para de comprar um produto e passa a comprar uma promessa. O nosso trabalho aqui é sempre separar as duas coisas, porque a conta de quem confia na palavra da caixa, quem paga é você. Esse é o novo Motorola Moto G Max. Se a Motorola seguisse a lógica normal da linha, ele se chamaria Moto G87 e ninguém questionaria absolutamente nada. Mas eles escolheram Max. Quando você olha por fora, entende a tentação. A tela, a resistência, a câmera de 200 megapixels, tudo grita topo de linha do intermediário. Só que quando ele chegou ao Brasil beirando os R$ 2.800, uma luz vermelha acendeu em minha bancada. Porque quando você abre o capô e olha para a engenharia interna desse aparelho, encontra escolhas no mínimo estranhas. Decisões que brigam com a palavra estampada na caixa. Hoje, a gente vai fazer uma engenharia reversa desse lançamento, para descobrir exatamente onde ele merece o nome e onde ele poderia ter feito diferente. E qual o preço em que essa conta realmente fecha? Então, bem-vindo à auditoria sobre o novo Motorola Moto G Max. Eu gosto de começar pelo que a marca acertou, porque a justiça também precisa ser detalhada por aqui. E a Motorola acertou em cheio na parte de fora. O Moto G Max é, sem exagero, um tanque de guerra vestido de terno. A tela é uma Extreme AMOLED de 6,8 polegadas, resolução de 1,5K, protegida por Gorilla Glass 7i. Mas o que impressiona não é a resolução, é o brilho, diretamente. A Motorola anuncia um pico de 5.000 nits. Deixa eu traduzir o que isso significa na ficha. Por mais que 5.000 nits seja um teste em laboratório, no dia a dia ele tem um nível que é muito bom. Meio-dia, sol rachando, tentando ler o GPS, na palma de sua mão. A maioria dos celulares precisam que você faça uma sombra para ler. Aqui, isso não acontece. A tela corta o sol como se estivesse em um quarto escuro. Esse é o diferencial que a Motorola persegue lançamento após lançamento. E é justo dar esse crédito. Nessa faixa de preço, é das melhores telas que tem no mercado. E tem um detalhe pequeno, mas revela a intenção do projeto. O Smart Wara Touch 2.0. A maioria dos celulares enlouquece com a tela molhada. O dedo escorrega e a tela não funciona. Clica e sai tudo errado. Esse obedece ao toque mesmo debaixo da chuva. Isso faz todo sentido quando você lê o selo na traseira, que não é apenas IP68, é IP69. Jato de água contra alta pressão. Mais a certificação militar 810H contra queda e choque térmico. É um nível de resistência que você normalmente só encontra naqueles celulares brutamontes emborrachados. A Motorola tem entregue essa certificação em um corpo elegante, 183 gramas. É por isso que eu digo, crédito onde é devido. Nisso, a Motorola foi de Max. De verdade. E a estrela que justifica o nome na caixa é o sensor de 200 megapixels, com estabilização ótica, abertura de f1.8, acompanhado de uma ultra-wide de 8. E aqui eu vou ser justo dos dois lados. Como sempre, para foto, ele é um monstro. O nível de detalhes em um recorte, o desfoque natural de fundo, a nitidez de dia e a câmera fantástica para a caixa. E olha um ponto de honestidade que a Motorola merece. Ela não encheu o módulo de lente decorativa para fingir um trio. São duas câmeras assumidas. A principal carrega o show, a segunda é honesta e temos um sensor que ajuda todo o conjunto. Então, ponto para a Motorola. Mas lembra que eu disse que Max é uma promessa? É agora que o contrato começa a rasgar. Então pensa comigo. Como um celular que tem um sensor ultra premium de 200 megapixels não grava vídeos em 4K? O Moto G Max é travado a 2K a 30 quadros por segundo. Um sensor de flagship preso a uma gravação de intermediário. E antes de eu te explicar o porquê, que é técnico, eu quero virar o microfone para você, porque essa resposta divide todo mundo. Falando sério, sem torcida, no seu dia a dia, postando no Instagram, no TikTok,
Você sente falta de gravar em 4K? Ou para você 1080p ou 2K, como esse aqui, já é mais do que suficiente e ainda economiza memória interna no celular? Você de verdade, no dia a dia, precisa do 4K? Deixa sua resposta aqui embaixo, porque a razão de não existir 4K nesse celular é o verdadeiro calcanhar de Aquiles dele. E essa verdade está escondida aqui, dentro da placa-mãe, e vai definir todo o sentido do vídeo. Vem comigo para dentro do celular, porque é aqui que a auditoria fica séria. O antecessor direto, o Moto G86, tinha o processador Dimensity 7300. Um chip rápido, moderno, potente para a categoria intermediária. Sabe qual é o cérebro do novo Moto G Max? O celular com o nome Max, o Dimensity 6400. Eu confirmei nas configurações do aparelho, para não ter dúvida. Então para e deixe isso assentar. A Motorola pegou a linha e no modelo que ela batizou de Max, ela fez o motor andar para trás. Eu tenho um downgrade no processador aqui. É uma escolha de engenharia para baratear o custo e economizar bateria. Eu entendo a lógica comercial por trás disso. O celular roda o Android 16 liso? Roda. Tem 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento? Tem. Aceita microSD, que é um ponto positivo real. Você vai abrir seus aplicativos e jogar tranquilamente. Mas chamar de Max um aparelho cujo cérebro regrediu na linha evolutiva é, no mínimo, uma escolha estranha de marketing. E foi exatamente esse processador mais simples, com um processador de imagem mais limitado, que amarrou seu vídeo em 2K. O nome prometeu o topo, a engenharia entregou um passo atrás. Essa é a contradição, o coração do aparelho e o coração desse vídeo sobre o novo Moto G Max. Existem os cortes invisíveis, você só precisa honestamente saber. Aqueles que a marca sabe que você não vai ler na etiqueta da loja. O Wi-Fi desse celular é o exemplo perfeito. Em 2026, quando o Wi-Fi 6 já virou o padrão, até em intermediário mais barato, o G Max vem com o Wi-Fi 5. Eu testei. E talvez você pense, eu nem sei o que é isso. Então deixa eu traduzir para o seu bolso. Você paga por uma internet de 500 MB, 1 GB em casa. Esse celular só consegue puxar metade da velocidade. Ele cria um gargalo na internet, que você paga cheia e recebe pela metade. De novo, não é um defeito. Ele funciona muito bem, mas em um celular com o nome Max, é uma ausência que dói, que acontece em todo e qualquer celular com o Wi-Fi 5. Inclusive, pode acontecer no seu. Até a bateria conta outra história. São 5.200 mAh com carregamento de 30 watts. Carregamento de 30 com carregador de 33 na caixa. Essa é uma bateria excelente, que atravessa o dia inteiro com folga. Justamente porque o processador é mais econômico, consome menos. E a Motorola promete 35 horas de uso. Mas pausa esse número por um instante. 5.200. Em um ano em que a concorrência entrega 6.500, 7 até 8 em celulares intermediários com o mesmo preço. Um aparelho chamado Max entregando uma bateria que a gente já vê em modelo de entrada. Honestamente, faltou. E de novo, o que faltou foi aquele passo a mais que o nome Max promete. No final das contas, a Motorola não fez um celular ruim, longe disso. O Moto G Max é muito bom, bom para a categoria intermediária, mas isso precisa ficar muito claro todas as escolhas de projeto. O Moto G Max é belíssimo, tem uma tela muito boa, a melhor tela para a faixa de preço. Resistência de nível militar, uma câmera de 200 megapixels que tira foto de orgulhar. O problema nunca foi a qualidade, foi a palavra na caixa e o preço que veio colado nela. Então, o que é que isso me faz refletir? É aqui onde entra o meu veredito. A R$ 2.800 no lançamento, o Moto G Max é um erro de estratégia. Nesse preço, o downgrade do chip, o Wi-Fi 5 e a ausência do 4K pesam demais. Você está pagando pelo topo e recebendo com um asterisco. Mas o mercado corrige tudo. E foi por isso que em nossos grupos de oferta, o link está aqui na descrição, nos links que eu fixei e nos cards do YouTube Shopping, ele começou a aparecer na casa dos R$ 1.900. Abaixo dos R$ 2.000, a história muda completamente. Ali, os cortes deixam de ser um insulto e viram uma concessão justa. Ele vira uma excelente compra para quem quer uma tela imbatível, resistência de tanque e câmera de qualidade. Não dá a mínima para gravar em 4K. E aqui está a verdade que fica quando a gente desliga a câmera. O aparelho não mudou. Os 200 megapixels, os 5.000 nits, o IP69, tudo isso é idêntico a 2.800 ou a 1.900. O que muda é apenas o preço. Mas o preço é a única coisa capaz de transformar a mesma peça de hardware de uma armadilha
em uma barganha. O que muda é quanto ele pesa na balança. E é por isso que o consumidor inteligente nunca compra nome. Ele compra no momento certo, na curva certa, pelo menor preço e com a honestidade de sempre que você tem nesse canal. É por isso que você é inscrito aqui. Mas, se você é do time que não aceita meio termo, se quando eu disse que dos 5.200 mAh para o nome Max não é uma bateria digna, você concordou na hora e pensou, eu quero o exagero de verdade. Eu tenho o aparelho certo para te mostrar. Uma marca rasgou a cartilha esse ano, que custa quase a mesma coisa desse aqui, e enfiou bizarros 10.001 mAh. E como eles conseguiram esse feito? O que tiveram que sacrificar em troca? Está no vídeo que vai aparecer nos cards agora no final para você. Clica nele e descobre qual é o verdadeiro limite da bateria desse celular hoje. Eu te espero lá na bancada em 3 segundos.